7 horas e 51 minutos em Campos. Voltamos já com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, né? Tem reprise logo mais também na Plena TV. É um sistema de TV por assinatura aqui da região, né, que você pode acompanhar aí também a reprise logo mais à tarde na íntegra deste programa. Voltamos com o Folha no Ar, que tem um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radimed Diagnósticos por Imagem. Tem tempo bom em Campos hoje, hein? Tem calor previsto aqui de 33 graus, a máxima para hoje é de 33, agora faz 27 graus aqui no centro, não há previsão de chuva. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o Sandro César, Sandrão da CUT. Ele é servidor público federal, é dirigente do PT, Partido dos Trabalhadores, também no estado do Rio, e presidente da CUT, do Rio de Janeiro, a Central Única dos Trabalhadores. E eu chamo você, Aloysio, para abrir esse bloco. Tem aí esse tema dos 90 bilhões, né, de orçamento previstos aí para o ano de 2026 com os programas sociais. Aloysio, por favor. Eu queria, antes de entrar na pauta estabelecida para o segundo bloco, retomar um assunto que vocês encerraram no bloco anterior, um adendo, que é realmente essa questão do cão-orelha, da morte do cão-orelha, por 4 adolescentes de Santa Catarina, como vocês bem apontaram, é um dos raros temas e fatos que conseguiram furar a bolha de esquerda e direita, né? Tá todo mundo contrário ao que foi feito, né? E até um caminho, pode ser até um caminho, tanto para a direita quanto para a esquerda, esse ano eleitoral aí, como se você chegar para além da sua bolha, né? Como você conseguir falar para além daquelas pessoas que já naturalmente simpatizam contigo. É uma questão complexa. O Sandrão estava falando aqui no intervalo que milita na causa de proteção animal, recolhe animais de rua e os cria. Eu também sou criador de cão já há bastante tempo, né? Como o Nogueira sempre gosta de dizer, isso dá uma série da Netflix, esse tema. Mas ao meu ver, e eu queria compartilhar com você minha visão, saber qual é a sua, para o ouvinte telespectador poder, também se quiser fazer perguntas no streaming, essa questão da humanização vamos falar do cão. Cão tem gato, né, pássaro, do cão. A humanização do cão é uma questão muito controvertida, né? Você vai encontrar muita gente criticando isso. Talvez tenha só um ponto positivo, que é o que está saindo agora desse episódio da orelha, que é colocar o animal como sujeito de direito, né? Se você faz mal ao animal, se você maltrata o animal, se você mata o animal, você tem que ser punido, né? Talvez não como se fosse um ser humano, mas na mesma proporção. Como é que você vê essa questão? Bem, eu acho que esse episódio tem 2 aspectos, pelo menos, que marcam muito. O primeiro é o aspecto de que ninguém está protegido numa sociedade e que uma parcela que tem dinheiro tem influência na justiça, no poder público. E o que salta os olhos no episódio do cão-orelha a gente só está falando do cão-orelha aqui porque houve uma revolta social grande para falar do caso. Porque o cão morreu no início de janeiro. Estamos no final de janeiro. O fato ficou oculto. O fato ficou oculto. A juíza do caso era amiga da mãe do bandido. Do bandido a gente chama de menor infrator. Mas nesse caso é um criminoso. É um menor criminoso, não tem dúvida. Podemos amenizar, trocar o nome. É uma pessoa de índole muito ruim, muito perversa.
E o que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? Alguém bem nascido, branco, rico, de muitas posses. O que leva um ser humano a fazer um negócio desse? O que é importante dizer que não só matou, empalou o cachorro. Enfiou uma madeira dentro do animal. Um troço brutal. Um troço muito brutal. E o que me chocou muito no episódio foi a proteção que está dando essa gente. Por exemplo, a primeira vez que eu vejo num caso que não se quebra o sigilo telefônico de alguém que está envolvido em crime. Né? Inclusive nos familiares que ocultaram, que ajudaram a ocultar. Os meninos os meninos infratores, bandidos, criminosos, fascinos, da pior qualidade, foram para os Estados Unidos. Mataram o cão e foram para Disney. Dois dos 4 adolescentes, não é isso? 2 dos 4 foram para Disney. A família, em vez de reprimir, em vez de falar sobre o assunto, enfrentar o caso, foi reprimir a testemunha. Foi ameaçar a testemunha. Foi um vigia que filmou o episódio, né? E foi exatamente isso. Então, assim, esse episódio escancara uma coisa que é muito forte no Brasil. É quem tem dinheiro se acha acima da lei. E trouxe um outro debate que é importante, que não vai escamotear, que é a história do debate que a direita tenta se apropriar agora da maioridade penal, redução da maioridade penal. O assunto começa a despontar aí. O nosso problema não é com a idade que se pune. Nosso problema é a impunidade dos ricos. É a impunidade de quem tem dinheiro. É o tratamento diferenciado que a lei dá àquele que tem grana. Nesse caso, se ocultaram o fato durante um bom tempo. Os ativistas da causa animal foram para os meios, para as mídias sociais aí, e conseguiram furar a bolha. É isso que você está dizendo. E agora eu vejo gente que foi contra o código de proteção, né, o Código de Proteção do Meio Ambiente, que inclusive está lá encartado a defesa dos animais, inclusive os domésticos, foram contra agora aparecendo com um cachorro do lado. Né, o pessoal quer passar boiada, a turma quer passar boiada, que podia acabar com o Código Florestal, podia acabar com o Código Ambiental. Essa mesma gente agora parece o cachorro do lado. Esse é o fato concreto que está acontecendo. E agora o que me salta disso é esse aspecto que você fala da humanização do cão, dos animais. Tem um problema mais grave. É a desumanização do homem. O problema não é a humanização do animal. O problema é a desumanização do homem. É o tratamento que a gente tem aqui no Brasil com as pessoas. O Brasil tão violento, cuja taxa de homicídio é um absurdo. É uma das mais altas do mundo, sem ter guerra declarada. É o número de mortes de negros e negras no Brasil, que ninguém fala. Ninguém fala disso. É algo que ninguém comenta. Né? A juventude negra no Brasil morre mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Se você é jovem e é negro, a sua chance de chegar à idade adulta é muito menor. Esse é um debate que não se faz. É um debate que precisa ser feito. Agora, o fato positivo desse aspecto todo é que desvenda o que é a sociedade brasileira. Se você tem dinheiro, você se nutre da fé e você pode tudo. E essa coisa de que não tem limite, porque tem dinheiro, é o que leva a alguns aspectos de violência, como esse que a gente observa de um jovem que estuda na escola mais cara de Florianópolis, que tem tudo, que não tem nenhum problema, né? Não tem problema nenhum. E eu aproveito para dizer aqui, o tratamento da imprensa, o tratamento da sociedade é muito diferente daquele jovem que eles tiram nos ônibus, indo para a praia aqui no Rio de Janeiro. Né? E passa um dia na delegacia para ser identificado. Passa um dia. O jovem que vai para a praia aqui, muitas vezes é abordado no ônibus, para um ônibus, desce todos os jovens, sua grande maioria negro, é levado para a delegacia para identificar. Fica lá o dia inteiro na delegacia. Nesse caso aqui, o que houve é quase um mês depois, foi determinada a apreensão dos aparelhos. Entretanto, inovaram no direito. Qual é a inovação desta vez? Apreende o aparelho, mas não pode quebrar o sigilo. O que tem de tão importante para ser escondido? Essa é a pergunta que fica. Essa coisa de quebra de sigilo, apreensão de aparelho telefônico, a gente está no Rio de Janeiro, na operação e-carne de Reunião Prisão de Bacelar, e estamos no Brasil, o que está no celular do Vorcaro também, né? Buscando o Banco Master, outra série da Netflix.
Até a novela de longa duração. E certamente vamos conhecer as cenas dos próximos capítulos aí até as urnas de 4 de outubro. Mas vamos voltar à pauta, embora com todo mundo, e assim, eu acho que quem tem relação de carinho, de afeto com animais que não nós mesmos, né, com outras espécies animais, essa coisa do cão-orelha é uma coisa assim bárbara, né? Uma coisa realmente, eu acho que você colocou bem, faz a gente até questionar o nível de humanidade de alguns seres humanos, né? De humanismo de alguns seres humanos. Mas vamos voltar ao nosso, como diria Capi, que é um poeta e dramaturgo que é falecido, é muito saudoso. Vamos voltar ao nosso canavial, vamos voltar à nossa pauta. Temos aprovado pelo Congresso, né, cerca de 90 bilhões em programas sociais para o governo Lula utilizar na eleitoral, que não é uma coisa do governo Lula, é uma prática brasileira, né, muito questionada, mas que sempre acontece, você abrir a torneira da bondade, né, em ano eleitoral, tentar transformar isso em voto, tentar se perpetuar no poder, e em países como o Brasil, que tem reeleição, né, que é uma coisa também, que reeleição dá outro programa, outra série da Netflix à parte. E tem várias coisas aí, o Nogueira falou sobre gás, a própria escala 6x1 também tá dentro disso, quer dizer, o governo Lula tentando furar a bolha dos eleitores lulopetistas, né? Tentando falar sobretudo do eleitor de centro, que foi que definiu a eleição presidencial de 2018, quando migrou para Bolsonaro, e definiu a eleição presidencial de 2022, quando migrou para Lula. Como você vê esse pacotão de bondades, como você projeta, também é muito questionado o preço fiscal disso, né? E que resultado você acha que isso pode trazer ou não ao governo Lula nesse ano eleitoral, Sandrão? Tem uma coisa muito importante que você falou, aí eu vou começar pelo fim, como diria o outro, quando você fala do preço fiscal. A gente acompanhou bem o que tem sido os últimos governos aí. No governo do Temer, que na minha opinião, houve um golpe, houve a ruptura da democracia brasileira, né? Quando você tira alguém com crime de responsabilidade e depois se diz que não tem crime algum da própria pessoa, se descobriu um teto de ofício, não tem nada. Lá criou-se o arcabouço, criou-se o primeiro modelo de controle de gastos públicos, que não existe em lugar nenhum do mundo, que era a emenda 95, né? O controle, o congelamento dos gastos públicos. Congelamento dos gastos públicos. E aí, naquele momento ali, as políticas públicas foram bem prejudicadas. As políticas públicas que atendem o povo, o nosso povo. Em seguida veio o governo do Bolsonaro, que era o governo da extrema, que ele mesmo dizia, o próprio Paulo Guedes dizia que tinha que acabar com a história da doméstica e passear na Disney, né? Passear na Disney, que pobre não precisa fazer universidade, né? Houve lá a marcha da educação, aquela coisa que os estudantes chamaram de tsunami da educação, que houve corte dos recursos da universidade pública. Né? Se você me permite só fazer o adendo, eu lembrei agora dessa frase do posto de pirâmide de Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Empregado para Disney, quer dizer, empregado para Disney não pode. O filhinho de papai que tortura o cachorro até a morte pode, né? É a forma que eles nos tratam. E a gente vai pegando esses paralelos, vai fazendo esses paralelos que são bem importantes. E a gente pega nesse caso que a gente está comentando aqui, sobre o orçamento público, não tem problema nenhum você fazer um plano safra de 550 bilhões. Não vi ninguém reclamando. Não tem problema nenhum 60 bilhões de orçamento público para as emendas parlamentares. 60 bilhões de reais. Não tem problema nenhum com renúncia fiscal que passa de 100 bilhões de reais. Durante o próprio governo do Bolsonaro, aconteceu de tudo. Eu lembro bem do auxílio taxista, do auxílio caminhoneiro. Tinha auxílio para tudo. Teve auxílio gás também. Auxílio tudo. Perdão do FIES. Isenção fiscal para pastor neopentecostal. A isenção das igrejas
dos partidos políticos e sindicato, já está na Constituição, né? Está no artigo 100 da Constituição. Isso não é inovação. Embora ele fez muita bobagem, mas essa é normal, porque é do texto constitucional, né? Não, mas ele ampliou e tanto que depois foi revogada. Ele ampliou, o governo não revogou. Ele ampliou para o pastor, não para o templo. Porque os templos religiosos são protegidos, né? Por lei. Sim, ele ampliou e depois o governo Lula revogou. Eles são imunes, na verdade. Eles não são nem isentos, são imunes, né? Não pode se criar tributo sobre os templos religiosos. Mas como nós estamos dizendo aqui, os gastos em ano de eleição do Brasil não é a inovação, não tem nenhuma inovação nisso aí. Na verdade, o que há é um esforço tremendo para a recomposição do orçamento das políticas públicas. É isso que está acontecendo. Que em outro momento o Congresso não aprovaria. Em outro momento o Congresso não aprovaria. Não aprovaria a expansão de gastos. E quando a gente coloca assim do aumento dos gastos fiscal, desse discurso que se faz muito no Brasil, né? Se coloca que o Brasil é um Estado gastador, que o Brasil gasta mal, esse tipo de coisa, eu gosto muito de discutir isso. Porque, na verdade, o Brasil nem se aproxima dos países da OCDE, nos gastos públicos, está muito longe dos países da OCDE, está muito longe dos chamados países do primeiro mundo, né? Estados Unidos, onde o desequilíbrio fiscal é muito maior do que aqui. A dívida pública americana é quase 3 vezes, né, o PIB americano. E aqui no Brasil, nós estamos com algo em torno de 70%. E detalhe, e aqui nós temos um país para construir. Nós temos um país para construir aqui. Nós temos um país para construir. E aqui se colocam o crescimento das contas públicas como se fosse uma vaca sagrada. Eu lembro muito bem no período da pandemia, um pouco antes da pandemia, que se fez a reforma da Previdência no governo do Bolsonaro. Na ocasião, era para economizar R$1 trilhão, né? Com a reforma da Previdência. Tirar o direito da sociedade para economizar R$1 trilhão. Só que no dia seguinte da pandemia, um pouco antes de declarar a pandemia, se doou R$1 trilhão, se mandou R$1 trilhão para os bancos. Naquele mesmo período ninguém falou nada. Ninguém não teve um comentário. Agora voltou de novo. O que dá para pobre é pacote de bondade. O que dá para rico é socorrer a empresa, é garantir o emprego. O problema do gasto público é com quem gasta, não é o que gasta, não é o valor que se gasta. O problema do gasto público é com quem vai gastar. Mas isso vai mudar o modelo eleitoral? Não vai. Não vai mudar, nem vai comprar votos de ninguém. O brasileiro já demonstrou que é suficientemente informado para não receber programa social e votar em quem está dando necessariamente. A gente viu. Se funcionasse assim o Brasil, certamente Bolsonaro teria sido reeleito. Eu nunca vi tanto dinheiro, vergonhosamente, no ano da eleição, dado na conta das pessoas, como aconteceu naquele período. Nunca vi. Nada parecido na história do Brasil. Nunca houve nada parecido. Entretanto, qual foi o resultado da eleição? Foi exatamente a eleição do Lula. O povo brasileiro está suficientemente informado para entender, ou para receber políticas sociais, políticas do poder público e fazer a sua escolha. Essa prova também, isso incomoda muitos políticos. Incomoda também setores da mídia. Só para acrescentar, desculpa, e aí é só para criar um conteúdo informativo e cada um ter a sua opinião, porque a gente desce daqui, depois vai para a rua. O Aloysio mesmo dá em seu blog e nas suas redes sociais, a turma um dia chama de comunista, outro dia chama de fascista. É um negócio muito doido, mas é só uma informação e aí cada um vai fazer a sua opinião, não tem problema. Mas para quem diz sobre esses programas sociais que são inflacionados no governo Lula, eu não estou fazendo juízo de valor de governo A ou B. No ano de 2022, que você falou, ano eleitoral, Bolsonaro gastou, há 7 meses da eleição, 140 bilhões de reais com os programas sociais que iam desses, como Vale Gás, acho que Vale Gás não tinha na época, foi retomado agora, mas tinha isenção do FIES e outras coisas mais, perdão do FIES, né? 140 bilhões em comparação ao de Lula agora com 90 bilhões também ano par, ano eleitoral. Só para acrescentar no... Posso fazer só um adendo? Por favor. Eu sei que você quer fazer uma pergunta.
porque o Nogueira se referiu ao fato de que eu sou horas taxado de comunista, horas taxado de fascista, porque eu me especializei ao longo dos anos no jornalismo e pesquisa eleitoral. E as pessoas tendem a culpar o mensageiro. Se a pesquisa eleitoral está favorável a Lula, eu sou comunista. Se a pesquisa eleitoral está favorável à oposição, eu viro fascista. Então, na impossibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo, isso mostra mais sobre quem classifica do que sobre quem é classificado, né? Agora, eu acompanhei muito bem as eleições de 2022, só para deixar claro, de tudo, Bolsonaro abriu as torneiras, né, e tal. Agora, de tudo que Bolsonaro fez, 3 movimentos impactaram as pesquisas. Embora ele tenha perdido, como o Sandrão colocou, é bom a gente sempre fazer, foi por 1,8 ponto dos votos válidos. É a menor diferença que a gente tem na história do Brasil desde que o segundo turno passou a ser adotado com a Constituição de 88. Quais foram esses 3 movimentos? Primeiro, ICMS dos combustíveis, onde Bolsonaro conseguiu virar na faixa de 2 a 5 salários mínimos. Como o próprio Sandrão colocou aqui, é o pobre que acha que é a classe média, né? Depois, com a ampliação de isenção fiscal aos pastores. Ele ampliou a vantagem que o Bolsonaro já tinha nos evangélicos. E, para a sorte de Lula, ou azar de Bolsonaro, o empréstimo consignado sobre quem recebeu Auxílio Brasil só ocorreu entre o primeiro e o segundo turno e mexeu aí sim no eleitor de 0 a 2 salário mínimo de renda familiar mensal, que é o eleitor preferencial de Lula. Muito se fala, se aquilo tivesse um pouco mais de tempo, o resultado talvez fosse outro. Só para pontuar isso, e eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre. Mas, por favor, Nogueira. Sim. Fala, o presidente, para a gente aqui sobre essa questão. Isso me parece muito sobre esses comentários assim sobre os programas sociais, um gastou mais, outro gasta mais. Me parece muito aquela desinformação maldosa do cinema e da arte brasileira, né, com relação à Lei Rouanet. Me parece a mesma coisa. Ou seja, só é desinformado até o ponto que interessa a cada pessoa, né? Sandrão, e com relação a outro escândalo também, que o Brasil, eu comentava ontem, parece um loop, né, de escândalo, escândalo. Agora estamos nesse mega escândalo aí do Banco Master, que a gente torce e né, reza muito para que tudo seja revelado, para que, né, venha à tona tudo. Tem a questão do INSS, muito particularmente a sua área, mas aí você pode comentar de todas as áreas, é de que alguns sindicatos, e você é a central única dos sindicatos, você, né, coordena os sindicatos, você acompanha o movimento de todos os sindicatos do Brasil, no estado do Rio, no caso, alguns sindicatos se prestaram a participar desse que é um golpe no pobre coitado do aposentado. Como é que você viu esse escândalo, mas sobretudo a participação dos sindicatos nesse processo? Primeiro, eu quero dizer para você que é o seguinte, é estranho botar o nome disso no sindicato. Porque sindicato é onde tem filiação. O sindicato tem filiação por espontânea vontade. Não é sindicato a organização que pega o dinheiro dos outros sem nunca a pessoa ter se filiado. Isso não é sindicato. É bom a gente dizer isso. É bom separar. Porque sindicato, na verdade, é aquele que advém, que é organizado pelo próprio trabalhador, né? É organizado pelo trabalhador, o trabalhador contribui e mantém um sindicato. Isso é sindicato. Essa é a organização dos trabalhadores. O que tem são instituições, ao meu ver, denominadas erroneamente de sindicato, né, por esse fato que eu estou dizendo, que normalmente não é constituída por trabalhador, é um grupo, no afã de se apropriar do recurso dos outros, como está colocado, de roubar a conta dos aposentados do Brasil, né? Cria uma instituição, dá o nome de sindicato inadvertidamente ou de forma proposital para parecer algo que seja legal e se apropria do recurso dos trabalhadores e das trabalhadoras, sem nunca ter relação com o trabalhador. Né? Sem nunca ter relação com o trabalhador. O que há é um pouco aí, há um incentivo também de uma parte da sociedade que fala mal do sindicato,
gosta de destruir. Travou aí? Foram se apropriar do dinheiro dos trabalhadores, foram criados naquele período, né? No período. Foram criados no período. Volta só um pouquinho, Sandrão. Desculpa, é que travou pra gente aqui. Você começava a falar sobre a criação desses sindicatos. Essas organizações foram criadas, muitas delas, no período do golpe. Do golpe do dinheiro dos velhinhos. E pegar o dinheiro dos aposentados brasileiros. Foram criadas para isso. Foram criadas para isso. Exatamente para isso. E tem um detalhe. Tem um fator anterior. Tem um fator da história da obrigatoriedade do desconto, que foi lá uma emenda, né? Tem um processo de uma emenda parlamentar lá, que foi criada, né? Foi colocada uma emenda parlamentar para facilitar que essas instituições pudessem adentrar no contra-cheque desses trabalhadores e pegar o dinheiro, sem ter relação nenhuma. Na verdade, o que tem aí é um crime, uma engenharia criminosa, muito bem montada, muito bem feita. Agora, tem uma diferenciação no enfrentamento dessa crise. Eu não conheço o episódio aqui de tentar trocar o delegado da Polícia Federal, que é investigar, né? Trocar o delegado da Polícia Federal, de tentar trocar quem está investigando. Aqui não, aqui o pau está cantando. Eu acho que é como tem que ser. As instituições estão funcionando. A Polícia Federal revela o fato, a CGU, que é da administração pública, vai lá, revela o fato, pega e revela o fato, e eu acho que é isso. As instituições têm que funcionar. E tem que punir todo mundo. Não interessa quem seja. Tem que pegar lá e punir todo mundo. Agora, a única coisa que salta aos olhos é essa história de dizer que é sindicato. Na verdade, para colocar o nome correto, são organizações criminosas. Organizações criminosas que visavam roubar o dinheiro dos trabalhadores brasileiros. E não é pouco dinheiro, Nogueira, nem a Luísa. Porque a gente sabe que os benefícios da Previdência são o segundo maior gasto da administração pública. O segundo maior gasto das despesas obrigatórias. O primeiro é folha de pessoal, o segundo é gasto com a Previdência. Então, assim, não é qualquer coisa. Nós estamos falando aí de possibilidade de roubar bilhões de reais, que é isso que essa gente fez. E essa gente parece que está começando a encontrar o seu destino, né? Quer ser criminalizado, punido, julgado, punido, exatamente como tem que ser. É isso que é importante. E isso está acontecendo. E é o que a gente defende. Que haja apuração sobre os fatos. Tem hora que tentam botar o parente do presidente na história, dizer que pegou, tenta dizer que todo mundo é igual. Esse tipo de coisa é bom que se investigue para provar que não é igual. Para provar que não é igual. Para ficar muito, muito latente para a sociedade quem é que fez o quê. Isso é importante que se faça. É importante que se apure. E nada fique sem apurar. Nada fique sem apurar. No bloco anterior que a gente estava falando aqui, na pergunta anterior, aquele tema é super importante. Você verifica, como disse o Nogueira aqui, de fato, o Bolsonaro gastou muito mais do que o Lula no ano da eleição. Só que se pegar os 4 anos, só que tem a diferença nos 4 anos, o orçamento dos programas sociais no governo Lula foi recomposto. Totalmente recomposto. Se você pegar os gastos do quadriênio do governo Lula, do quadriênio do governo Bolsonaro, você vai notar a diferença. Basta ver os investimentos que estão sendo feitos nas universidades públicas. Recentemente eu tive a possibilidade de estar em Campos dos Goytacazes, que é uma terra que eu gosto muito, até porque eu tenho raízes aí. O meu avô materno é de Campos. Né? Meu avô materno é de Campos. Eu gosto muito dessa terra aí. Eu estive aí na possibilidade da inauguração da universidade, do campo da universidade, aí em Campos. Aí em Campos gigante, um campus gigante aí em Campos de Goytacazes, que certamente vai melhorar a vida dos jovens, né, de Campos de Goytacazes. Né, vai oferecer... Eu costumo dizer o seguinte, nada mais avança a capacidade da sociedade do que a educação. A capacidade de pensar e de refletir da sociedade do que a educação. E nesse caso aí, o campus hoje é uma cidade universitária gigante, com muitos jovens sendo formados, e eu espero que a mentalidade possa mudar em Campos, né, possa avançar em Campos, né, e que os nossos trabalhadores e trabalhadoras, a sociedade campista e da região possa ter um avanço social que não venha só do petróleo, né, que possa ser distribuída a riqueza para todo mundo, e que as pessoas consigam viver num universo melhor do que vive hoje.
Bom, ô Sandrão, são 8h21. Agora vamos fazer um intervalo curtinho. Cafezinho mesmo, pequenininho. Coisa de porco. Tipo coicinho de porco, só dá um... Gostei. Esse é o papo do capim. Esse é que eu sou aqui da roça, né? Então você sabe como é que é. Coicinho de porco só é curtinho, né? Tem a perninha curta. Mas vamos lá. Mas tem um pernil, né, Luiz? Que Bom, Sandrão, então vamos lá. Pausa rápida aqui, 2 minutos só. E a gente volta para trazer aí um assunto em que essa bancada tem o privilégio de contar com o Aloysio Abreu Barbosa, que é expert em pesquisas eleitorais. A gente fala aqui isso todo dia, e isso é bom para a gente, dá uma tranquilidade para a gente trabalhar, porque ele trabalha com os números fielmente apurados. Aliás, já estamos no ano eleitoral, eu estava observando, essas pesquisas a partir de agora, né, Luiz, devem ser registradas no TSE para que possam ser divulgadas, né? Então... Não pode ser dos Estados Unidos. No caso, foi uma do México, sem o registro, né? Que deu, embora todas as pesquisas, a gente vai falar no próximo bloco, todas as pesquisas indiquem que o Flávio está crescendo, isso é uma coisa que está na ideia, está na Quest, está na Atrasintel, apareceu ontem no Poder Data, mas nenhuma delas, Flávio, ultrapassa a Lula em intenção de voto até esse momento. Surgiu ontem um Instituto do México, trazendo esse resultado, um instituto que eu desconheço e eu me julgo relativamente informado sobre pesquisas, né? Isto é o contrário, a Atlas Intel, que é brasileira, fazendo pesquisa no México, fazendo pesquisa nos Estados Unidos, não de lá para cá, né? E, como o Nogueira lembrou, até 2018, me refiro à eleição presidencial, a necessidade de registro era o período de campanha. De 2022 em diante, não. A necessidade de registro é no ano eleitoral. E essa pesquisa fere flagrantemente a legislação eleitoral brasileira ao ser divulgada sem registro no TSE. Perfeito. Bom, então, rápido intervalo, a gente volta a seguir aí sim esses números, esses detalhes para você, Sandrão, trazer aqui a sua análise também, a sua projeção, como é que você vê toda essa corrida, esse tabuleiro eleitoral no estado do Rio e também no Brasil. São 8h24, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos. Voltaremos em 2 minutos. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação